Hoje nós vamos ver, queridos, em 2 Reis, os 4 milagres de 2 Reis 4. Olha que interessante. Os 4 milagres de 2 Reis, capítulo 4. 4 milagres que todos nós precisamos, que todos nós realmente também necessitamos para a nossa vida. E eu vou estar acompanhando junto com você. Nós não vamos ler o capítulo porque é bem extenso, mas eu vou mencionando com você esses 4 milagres de 2 Reis 4. Queridos, é muito importante você entender. Hoje o mundo prega contra Deus, né? Ele fala que não é necessário fé, que você não precisa buscar a Deus, que imagina que o ser humano é autossuficiente, que você não precisa frequentar uma igreja. Só que, queridos, você vai ver na Bíblia que a nossa fé, nos momentos bons da vida, realmente ela não faz muita diferença, né? Quando está tudo bom, quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo, não faz aparentemente muita diferença. Mas você vai ver que nos momentos de maior crise humana, foi a fé que fez a diferença na vida da pessoa. E a Fabi é um desses exemplos também, assim como muitos de nós que estamos aqui. Porque é na hora da nossa dor, na hora do nosso desespero, que é a fé, a única coisa que pode fazer a diferença na nossa vida. E, queridos, você vai ver aqui 4 milagres descritos em 2 Reis, que todas nós precisamos. O primeiro milagre é a multiplicação do pouco, que traz o suprimento para as dívidas. Do versículo 1 até o 7, fala de uma mulher, uma viúva. Ela perdeu o esposo, ela perdeu tudo, e ela estava prestes a perder o filho. Porque os homens na época era assim, se você tinha uma dívida muito alta, eles iam atrás da família, de pegar a família como escravo, e já estavam batendo na porta dela para levar o filho dela como escravo. E nessa hora de desespero, aonde as muitas dívidas gritavam, aonde o desespero gritava, aonde a maior dor, que é a dor da possibilidade de perder um filho, gritava, o que ela fez? Ela tinha fé, ela recorreu a uma palavra de Deus. Ela recorreu ao profeta. E ela foi até o profeta e ela disse, olha, o meu esposo morreu, ele temia a Deus, mas agora eu estou sem nada e querem levar até o meu filho como escravo para pagar as dívidas. E diante da dívida, e diante do desespero, e diante do luto, a fé falou. E eu quero que você entenda o poder da fé na tua vida. E naquele momento, a palavra de Deus foi o que ela procurou. A palavra de Deus trouxe o quê? Trouxe uma direção para ela. E na palavra de Deus, Deus falou, olha, o que você tem em casa? Ela, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu não tenho muita coisa. Eu só tenho pouco azeite na minha casa. Então, Deus dá a direção e Deus começa a multiplicar aquele azeite. E então a palavra dizia, agora, vende esse azeite e paga as tuas dívidas. E em nome de Jesus, aquela mulher vive a bênção da multiplicação para quitar as suas dívidas, para quitar e acabar com o seu desespero. E eu quero dizer hoje para você, a bênção da multiplicação para trazer o suprimento, para você sim quitar tuas dívidas. Porque quando sai da tua condição humana, quando extrapola os teus limites, quando vai além das tuas possibilidades, então você pode sim, mulher de Deus, homem de Deus, recorrer à palavra, recorrer ao Deus do milagre. E o Deus do milagre pode intervir sim na tua vida em nome de Jesus. Essa é a diferença de quem tem fé. A tua fé faz diferença na hora das maiores dores, desespero, aflições humanas. A hora em que o desespero bate a porta, você tem uma palavra, e a palavra
tem poder sobre a tua vida. Nunca perca a fé. E na hora da dor, da angústia, busque a palavra. A palavra vai te dar rumo e a palavra vai multiplicar. E eu quero liberar hoje essa primeira bênção sobre as nossas vidas. Quando as tuas forças já acabaram, quando as tuas dívidas estão superiores à tua condição, em o nome de Jesus eu declaro, haverá multiplicação de recursos, haverá multiplicação de possibilidades, haverá multiplicação. Quem trabalha, né, com um veículo, como está cara a gasolina, haverá multiplicação na gasolina. Em nome de Jesus, em cada área, o Senhor vai multiplicar a tua força. E em nome de Jesus eu profetizo que vai se cumprir esse último versículo. Você vai pagar as tuas dívidas e você terá suprimento em nome de Jesus. Senhor amado, quando acaba a nossa força, quando está além da nossa possibilidade, nós podemos até aqui, Senhor, mas há aquilo que é impossível, só o Senhor pode. Então, meu Deus, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, faz um milagre, Senhor, envia o impossível, meu Pai, faz, meu Pai, e traz a multiplicação sobre essa casa, que todas as dívidas, meu Pai, essa pessoa tenha condições de pagar todas as suas dívidas, e aqueles que estão correndo até risco, meu Pai, risco de despejo, risco, meu Pai, de perda, meu Pai, de imóvel, risco de perda, meu Pai, de automóvel, risco de perda, Senhor, em nome de Jesus. Os filhos estão sofrendo de alguma forma, até na escola, pela falta de recurso, em nome de Jesus, aonde o mundo não pode nos suprir, nós cremos no Deus do milagre, e a Ti invocamos, Deus do milagre, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, multiplica na vida dessa pessoa, multiplica, meu Pai, a dispensa dessa pessoa, multiplica os recursos dessa pessoa, multiplica, Deus vivo, todo-poderoso, faz o milagre, Deus, porque nós só temos a Ti, em nome de Jesus, amém. Então o mundo, o que faz diante do desespero da dívida? Quantas vezes você vai ouvir que pessoas o quê? Se mataram. Quantos empresários você vai ver que repentinamente, enlouquecidos, se lançaram de sobre um prédio, tamanha dívida, tamanhas cobranças, mas não, você tem fé, e a tua fé te conduz. Eu preciso da tua palavra, Senhor, e a palavra de Deus vai multiplicar o teu pouco, e vai tornar possível o impossível na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O segundo milagre é um milagre da sunamita. E é um milagre que nós vamos viver. A sunamita não tinha muita fé. Ela era uma mulher que não podia gerar. E o homem de Deus vai até a casa dela. E ele diz para ela, olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. Porque ele sabia que ela era uma mulher que amava a Deus, amava a obra de Deus, e diz que ela fez até um quarto no fundo, assim, da fazenda dela, para que quando passassem missionários itinerantes, pudessem ficar naquele quarto. E ela pôs lá, né, como diz a palavra de Deus, naquele pequeno quarto, versículo 10, ela fez um quarto de obra de pedreiro. Hoje, você fala assim, um quarto de tijolo é normal, né? Mas antigamente não, queridos. Tanto que se você vai em lugares, até em Israel, haviam casas, né? Que é igual da África, que é aquelas casas assim, que é, né? É madeira, é massa com água, né? Que não é massa, é lama, né? Então, antigamente era muito comum isso. E, no entanto, faz questão. Ela fez um quarto de obra de pedreiro, colocou lá uma cama, colocou lá uma mesa, uma cadeira, um abajur, né? Um candeeiro. E para quando o homem de Deus passasse na terra, porque os caminhos eram bem longos, pensa, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha nada, né?
Então, era léguas de uma cidade para outra. Então, quando os homens de Deus passassem, eles podiam ficar lá naquele quartinho. E aquele homem de Deus, vendo que o coração dela amava a Deus, e amava a obra de Deus, e apoiava a obra de Deus, ele falou, o que essa mulher precisa? Aí disseram, ela é estéril, ela não pode ter filhos. E ainda, o esposo dela está bem idoso, eles realmente não têm condições. E ele falou, manda ela vir aqui. E ela chegou na porta dele e disse que ele liberou a palavra. Daqui 1 ano, eu vou voltar aqui e você vai estar com seu filho no seu braço. Ela não tinha muita fé. A fé dela, ela amava a Deus, ela amava a obra de Deus, mas a fé dela já não existia. Talvez ela pediu a vida inteira por aquilo e não conseguiu. Mas depois de 1 ano, ela conseguiu o milagre estava nas mãos dela, o filho dela. Mas diz a palavra de Deus que o filho dela, versículo 18, cresceu. E o menino, como vocês sabem na época, né? O trabalho era no campo. E o menino no campo, certamente, teve uma insolação, como diz a palavra de Deus. E ele começou a dizer que estava com uma dor na cabeça muito grande, versículo 19. E diz que o menino passou tão mal que ele morreu. Quando ele morreu, aquela mesma mulher, que não tinha fé nenhuma, agora, a experiência que ela teve com Deus gerou nela uma fé. E a fé dela se tornou uma fé tão grande, que quando o menino dela morreu, ela pôs ele na cama no quarto, que ela preparou para a obra de Deus, e ela saiu andando pelas ruas, foi buscar a palavra de Deus. As pessoas passavam por ela e perguntavam, tá tudo bem? E ela, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. E diz que essa mulher chegou até, vê o versículo 26, né? Perguntando para ela, o pessoal perguntando, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu menino? Ela respondeu, tudo bem. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, ela falou, olha, eu não te pedi um filho. Deus me despertou essa fé, Deus me deu fé, agora que eu tenho fé, esse meu menino morre, não, eu não creio nisso. E eu quero o impossível, o meu milagre. Sabe o que aconteceu, queridos? Aquele profeta pegou o bordão dele, levou, falou, vai lá e toca no seu menino, porque o seu menino vai ser curado. E diz a palavra de Deus que ela foi na mesma fé, e ele falou, não fala com ninguém no meio do caminho, vai direto. Ela foi, tocou no menino com o bordão, versículo 31 diz que ela então disse, olha, o menino não despertou. Então o próprio profeta, a palavra de Deus foi até a casa dela. E o profeta orou sobre o menino, respirou sobre o menino. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, ele colocou o seu corpo sobre o corpo do menino. E o menino voltou a respirar. E o menino foi salvo. E o menino ressuscitou. E o menino voltou à vida. Versículo 36, ele disse, toma o teu filho. Então ela se prostrou, ela tomou o seu filho e ela saiu. E eu quero te dizer, essa segunda bênção virá sobre a nossa vida. Deus já despertou tua fé. Se você está aqui é porque você tem fé. Você não ia sair da sua casa se você não tivesse fé. Deus já despertou sua fé com algum milagre, com algum livramento, com algum impossível. E agora essa fé que já está ativa no teu coração vai gerar milagres sobrenaturais na tua vida em nome de Jesus. Outrora você pode até ter ficado com um coração endurecido, outrora você pode até ter tido um coração duvidoso, mas a pequena mão, a pequena manifestação de Deus já te deu uma bênção, e essa bênção é só para te fortalecer, para que você se torne uma pessoa poderosa em obras, e o milagre mais impossível você poderá alcançar pela tua fé, pela tua busca, pela tua perseverança, porque Deus é Deus do impossível, em nome do Senhor Jesus. Olha a diferença de quem tem fé e de quem não tem fé. Porque quem tem fé, na hora da crise, ele corre em busca da palavra. Ele corre em busca da vontade de Deus para a vida dele. E isso trará diferença. Ela, um momento da vida, não tinha fé nenhuma. Deus desperta a fé nela.
E agora, com aquela pequena fé, ela se tornou uma mulher tão forte, queridos. Mas tão forte, porque não há dor maior para uma mãe do que perder um filho. E você imagina o tamanho da força daquela mulher, que mesmo diante daquela perda, ela continuou inabalável na fé. Eu tenho certeza do meu milagre. E eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Deus já despertou a tua fé. Agora, em nome de Jesus Cristo, Ele vai te levar a ter experiências sobrenaturais, a viver obras grandiosas que você nunca imaginou. E coisas que parariam qualquer pessoa na terra, não vão te parar, porque a tua fé vai te levantar. E as pessoas vão te olhar e vão dizer, está tudo bem? E você vai dizer, sim, está tudo bem. Porque o que você precisa resolver, você vai resolver com Deus. E Deus vai resolver tua vida. E Deus vai fazer o impossível. E você viverá o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Era como se ela dissesse, ninguém abala mais minha fé. Né? Ninguém abala mais minha fé. Eu já tive uma experiência de milagre. Glória a Deus. Terceira bênção é a remoção da morte na panela. Olha que sério, queridos, essa palavra. Como assim? Queridos, esse discípulo que diz a palavra de Deus, esse discípulo, eles iam ao campo buscar coisas para comer, né? E quando ele foi pelo campo, ele pegou uma colossínteda, que na verdade ele não sabia, mas era algo venenoso. E ele pôs na panela, diz aí o versículo 38 em seguida. E quando ele pôs ali na panela, aquele cozinhando, aí gritaram, olha, a morte na panela. E naquele momento, diz o versículo 40, que pegaram a farinha, que simboliza o trigo, o pão, que é a palavra, e lançaram naquela panela. E tudo aquilo que era mortal, que estava sendo servido para aquela família, que estava sendo servido para aquele povo, foi imediatamente estancado. O que seria isso para as nossas vidas? Queridos, muitas vezes nós estamos como esses discípulos aqui. Você trabalha o dia inteiro, você luta, você busca, e às vezes você não consegue, você não alcança. E o que você leva para sua casa são essas colossíntedas, são esses venenos, né? Por quê? Da frustração, da amargura, da injustiça no teu coração, da tristeza, do rancor da tua alma. E você vai carregando isso e você vai servindo isso para sua família. Você serve isso cada vez que você está cheio de amargura. Você serve isso cada vez que você está cheio de ressentimento. Você serve isso toda vez que você está cheio, né, de mágoas. E isso simboliza a realidade dos nossos dias. Porque muitas vezes nós somos esse discípulo. Muitas vezes nós somos esses que acabam servindo a nossa família. Por quê? Porque você tem tido uma vida pesada, uma vida custosa, uma vida de batalhas. E aí você chega em casa e ao invés de você... Por que você não consegue levar o que você gostaria? Por que você não consegue levar para sua casa e dar o que você sonha? Pelas injustiças do mundo, pelo mal do mundo, você acaba chegando lá com essas colossíntedas no seu coração e nas suas mãos. Que é esse amargor, é a ira da vida, é a mágoa, é a revolta. E você acaba sem perceber tendo essa planta venenosa no seu interior. E sabe o que acontece? Hoje o Senhor está te dizendo, porque há muitas pessoas que estão dessa forma. E às vezes você dá e você serve isso continuamente. A tua dor, a tua raiva, a tua angústia, a tua amargura, a tua agressão, o teu ódio. E aí de repente você vê nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, eles tendo uma atitude diferente. Você fala, ué, por que você está assim? Por que você está nervoso assim?
Por que você está bravo assim? Por que você está falando dessa forma? E você não percebe que a pessoa está só reagindo ao que você tem dado. Por quê? Porque você tem estado como esse discípulo. Você tem colocado, tem trazido veneno para a panela. Mas hoje, a palavra de ordem da parte de Deus é: a morte na panela? O que tem sido servido na sua casa, na sua família, os relacionamentos mudaram, a raivas, a ressentimentos, a tristeza, a ódio, a rancor, a falta de perdão, a agressão. Então, a ordem hoje é: traga a farinha. O que é a farinha? É o pão da vida, é a palavra. E essa palavra colocada em todo esse veneno do mundo, em todo esse mal do mundo, vai anular, vai neutralizar, vai cancelar todo o veneno da serpente. E hoje o Senhor está trazendo restauração para a tua casa, para a tua família. O veneno da panela vai ser cancelado, vai ser extinto. Em nome de Jesus, você vai lutar, você vai se sacrificar. E você, em nome de Jesus, ainda que muitas vezes não alcance o que você gostaria de imediato, você vai servir a fé, você vai servir a paz de espírito, você vai servir a certeza de que Deus é Deus na tua vida e que o impossível acontecerá. É questão de tempo, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então é questão de tempo. Não resolveu hoje, vai resolver amanhã. Não resolveu amanhã, vai resolver amanhã. Ou depois da manhã. Não resolveu, Deus proverá. Deus está no controle. Deus está na minha vida. Mas você não vai mais servir colossíntedas para a tua família. Você hoje recebe o trigo puro, a palavra de Deus que quebra o poder da morte. Palavra de morte, palavra de suicídio, palavra de destruição, palavra de separação, palavra maligna está quebrada hoje da tua vida em nome de Jesus. Chega de coisas contaminadas, porque Deus está dizendo: coloca o fino trigo, coloca a palavra. A palavra é saúde, a palavra é vida, a palavra é libertação, a palavra é milagre. E é a palavra que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Hoje, a morte da panela cai pelo poder da palavra. Feche os seus olhos e eu declaro em nome de Jesus: toda malignidade, toda murmuração, toda reclamação, toda insatisfação, toda negatividade, toda amargura, todo rancor da sua casa, todo ressentimento, a palavra está entrando agora. A palavra está entrando agora. E o Senhor está limpando em nome de Jesus, limpando a tua casa, limpando em nome de Jesus os teus relacionamentos familiares. Em nome de Jesus, havia morte na panela, mas o trigo fino está entrando, está purificando. Em nome de Jesus, a tua vida, a tua casa, teu coração, tua família e toda obra de morte, sai agora em nome de Jesus. Ore calamaçu de canta. Todo espírito de depressão, todo espírito de tormento, loucura, pavor, seta que voa de dia e de noite, saia da tua casa, em o nome de Jesus Cristo. Espírito de loucura, de cegueira, em nome de Jesus, saia da tua casa. O Senhor hoje entra com vida. A palavra te cura, a palavra te sara, a palavra te salva, a palavra vai curar a tua família. Em o nome do Senhor Jesus. Pega hoje essas colossíntedas aí que tinha no bolso, do coração, e pode jogar fora. Chega de servir amargor na tua casa em nome de Jesus. Chega de servir incredulidade na tua casa. Chega de servir lamento. Chega de servir rancor. Chega de servir ódio. Em nome de Jesus, Deus está entrando com cura poderosa hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Quarto lugar e quarto milagre. O quarto milagre está lá no versículo 42.
E essa bênção, querido, eu desejo muito para a minha vida. Essa bênção é a quarta que eu também desejo, assim como todas as outras. Deus vai trazer a multiplicação e vai fazer sobejar na tua vida. Um homem chegou diante do profeta e ele levava 20 pães, olha só, para o profeta, para o homem de Deus. Aquele homem de Deus, homem de fé, ele podia ter pego aquilo só para si e dito, importante que eu tenho, mas não, ele entregou. E quando ele entregou, queridos, houve uma multiplicação. E diz a palavra de Deus, versículo 43, que ainda ele disse, olha, sirva os demais homens. E aí perguntaram, mas como que nós vamos servir 100 homens com 20 pães? Então, diz que houve uma multiplicação. Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então, pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Muitas vezes nós temos esse desejo de entregar, e não é fácil entregar. Eu até falei com a Fabi, Fabi, quando você quer fazer o bem é uma luta. Você fazer o mal é 2, as portas vão abrindo, né? Mas para você decidir fazer o bem, é luta. Mas sabe o que acontece? Entenda isso no teu espírito. Muitas vezes você sonha em ter para dar. E é uma luta. Porque mal você consegue ter. Mas Deus hoje, Ele te dá e derrama essa bênção, sim, da multiplicação na tua vida. Porque como ela falou do mesmo chocolate que eu dou, o chocolate para o meu filho, é o chocolate com o mesmo zelo que eu quero dar para as crianças. E sabe o que acontece? Às vezes nós temos esse desejo. Senhor, eu queria tanto dar, mas o que eu tenho mal dá para mim. Só dá para mim, como que? Mas só de você dispor o teu coração e você ter a fé, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, então aquilo que você tem nas suas mãos, Deus multiplica e vai alcançar como o dela 150 crianças. E o teu vai alcançar, o teu pouco, Deus multiplica. E aquele pouco, o teu de repente está alcançando um monte. E eu quero falar para você, muitas vezes eu fui travada, porque eu dizia, Senhor, como eu quero, Senhor, mas o que eu quero, o que eu tenho é tão pouco, isso aqui não tem condições de fazer. E muitas vezes eu não conseguia fazer, porque era tão pouco o que eu tinha. Mas hoje o Senhor está falando dessa multiplicação que vai sobejar. E você vai entregar o teu pouco, é o teu pouco, porque quem vai multiplicar é Deus, quem vai fazer expandir é Deus, e o milagre acontecerá na tua vida. Então não tenha receio de entregar o teu pouco, porque é Deus que multiplica o teu pouco em muitos, e aquelas pequenas e grandes barras de chocolate se tornaram 150 ovos. E querido, eu quero dizer para você, muitas vezes você não tem dimensão o que Deus pode fazer com simplesmente a tua disposição de entregar. E eu quero abençoar a tua vida, as nossas vidas hoje, que nós recebamos essa multiplicação que sobeje, que você não tenha só para você não, que você tenha em nome de Jesus, e o que vier para a tua mão, em nome de Jesus seja multiplicado a 5, a 10, a 100 por 1, e em nome de Jesus beneficie a muitos para a glória de Deus. Que tudo que Deus te der, você tem o desejo, então o que mais importa é que você tenha fé, e é essa fé que vai começar a multiplicar, e você vai conseguir sim, abençoar tua família, abençoar a casa de Deus, abençoar e fazer a vontade de Deus na terra, porque essa é a vontade do Senhor, para nós, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Você não vai ser mais travado. Você vai conseguir realizar. E toda vez que o inimigo dizer, tá vendo? Você não consegue não. E cada vez que você diz, eu quero esse mês ajudar famílias com uma cesta básica. Eu quero esse mês fazer tal coisa com
pelas crianças, aí trava, parece que é o pior mês seu. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus está quebrado, porque você vai colocar no coração à disposição. E o Senhor vai multiplicar a tua fé, vai multiplicar a tua condição e vai fazer a tua pequena entrega se tornar grandiosa na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero hoje declarar essas 4 bênçãos sobre nós. Você, em nome de Jesus, vai viver a primeira bênção. O Senhor te dará condições de você quitar todas as suas dívidas. A segunda bênção eu declaro. Você já viveu o pequeno milagre. E esse pequeno milagre gera em você hoje uma força, uma determinação que te levará a milagres muito maiores. Terceiro lugar, Deus está removendo toda a morte da tua panela. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor está multiplicando agora a alegria, a força, o bom ânimo, a positividade, a fé no teu coração e na tua casa. E em nome de Jesus, Deus te dará o poder da multiplicação, que você não terá só para você, mas você poderá beneficiar a muitos pela tua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé nesse momento, porque nós vamos orar agora. Esteja debaixo desses 4 milagres de 2 Reis 4. Se coloca, fala: Senhor, eu quero. E eu vou perseguir, Senhor, esse meu milagre. Não desista, querido, de buscar em Deus o teu milagre. Porque Deus pode resolver todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus, peça para o Senhor. Apresenta diante de Deus as suas dívidas agora. Em nome de Jesus, que assim como o profeta disse, vai e paga todas as tuas dívidas. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que o Senhor multiplicará os seus recursos. Que o Senhor multiplicará, em nome de Jesus, as entradas na tua vida. E em nome de Jesus, você terá condições de quitar todos os seus débitos para a glória de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que você viverá o milagre impossível na tua vida. Aquilo que era impossível e ninguém consegue, você vai conseguir, porque o Senhor te despertou para milagres sobrenaturais. O Senhor já despertou tua fé, e aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, e assim será na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, hoje o Senhor está removendo todo o veneno do seio da tua família, todo o amargor, espírito de intriga, espírito de contenda, raiva, ódio. A palavra está entrando, o perdão está entrando, a misericórdia está entrando, está anulando o veneno da serpente. Em nome de Jesus, haverá reconciliação, haverá libertação, haverá comunhão, haverá perdão na tua casa, na tua família. E em nome de Jesus, o Senhor multiplicará, em nome de Jesus, os teus suprimentos e rendimentos, e você viverá o sobrenatural. Começa a orar agora pela tua casa. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, estamos na tua casa. Obrigada pelo teu poder. Age, Senhor, com a tua salvação sobre nós. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos, meu Pai. Começa, meu Pai, que esses milagres comecem a ser gerados nessas famílias. Que os milagres comecem a acontecer no decorrer da semana. Traz condições financeiras. Traz condições, Senhor, em nome de Jesus. Traz a multiplicação. Traz a vitória. Traz a cura. Traz o impossível para essas casas, para essas famílias. Em nome de Jesus, nós abençoamos, declaramos o poder, a salvação, a libertação. Em nome de Jesus, a vitória sobre esses lares. Senhor, traga cura, derrama ressurreição, derrama milagre.
milagre, derrama impossível, derrama, Senhor, o teu poder sobre as famílias aqui representadas e que a tua obra seja feita em nome de Jesus, que o impossível aconteça, que se multipliquem recursos e que esse povo seja um povo abençoado, farto, meu Pai, de frutos e de resultados. Nós os abençoamos, entregamos no teu altar e declaramos, meu Pai, o teu milagre, a tua vitória, o teu impossível, para a honra